Boa tarde, estamos aqui hoje nesse Talk Coffee, um pocket para vocês, com uma pessoa assim muito criativa, muito especial, uma convidada em tanto. Boa tarde, Aline Nakamura. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, Ana. Muito obrigada pela oportunidade de participar do Talk Coffee. A Rádio Mídia, a Márcia, o Fernando e é muito bom tê-la aqui. Obrigado. Né? Para partilhar um pouquinho com as pessoas que estão aí nos acompanhando, as pessoas que vão assistir esse programa e partilhar essa ideia que você teve, que isso assim colocou em prática para que as pessoas também pudessem fazer parte desse projeto lindíssimo, que é a caminhada fotográfica, gente. A Aline está aqui hoje para partilhar com você que está aí nos acompanhando sobre esse projeto tão assim diferente. Comenta um pouquinho do projeto pra gente, Aline. O projeto Andanças, ele foi contemplado pelo edital 001/2024 da Lei Aldir Blanc, aqui de Atibaia, e que tem o apoio da Prefeitura de Atibaia na realização. E ele se constitui de 2 caminhadas fotográficas. A primeira foi realizada 18 de maio e agora teremos a segunda, que é dia 7, dia né? 7 de junho, das 15 às 17 horas. E é um projeto em que percorremos alguns pontos e ruas do Centro Histórico de Atibaia, Ana. Interessante. E a ideia também é que passemos, né, o público, aqui agradecendo ao público também, né, que está nos acompanhando, que o público que esteja conosco na caminhada passe por diferentes pontos do centro histórico e em cada caminhada, assim, passar por alguns pontos que não foram os mesmos, por exemplo, da caminhada passada. São pontos diferentes, então. Ai, que legal. Tem alguns que por estar no centro, acaba passando novamente. E também é interessante, porque acontece em momentos diferentes. Por exemplo, a última caminhada foi realizada no período da manhã. A do dia 7, agora, vai ser no período da tarde. Então, temos uma luz diferente. A gente vai percorrer a nossa cidade percebendo, às vezes, até mesmo pontos que passou anteriormente. Às vezes são os mesmos pontos, mas com detalhes diferentes, né? Por estar diferente horário também. Isso. Que legal. E também com locais inéditos também, em relação a outras caminhadas fotográficas. E como que foi a escolha desses pontos, assim, que você... A escolha dos pontos? Porque, assim, tem vários, né? Sim. Como que você, então, assim, se organiza? Fala, não, nessa caminhada serão esses pontos. Como que faz essa organização? Então, para esse projeto Andanças, eu pensei em fazer os trajetos em pontos que eu ainda não tinha ido em caminhadas anteriores e passar por locais também que tem a ver com a minha trajetória, porque eu sempre gostei de caminhar, né? E trazer isso ao público, essa tentativa de percebermos as coisas do dia a dia, nosso cotidiano. Os detalhes, né, Aline? Sim. E às vezes, por exemplo, eu sou artista visual, eu tenho um olhar, digamos, às vezes mais por uma questão estética, ou alguma questão afetiva de algum lugar em que aconteceu algo, ou o cotidiano mesmo, que é muito rico. Sim, muitas coisas. E o despertar nas pessoas para olhar esses detalhes, né? Porque a gente não vê. Isso, trazer essa cidade, né? Essa sensibilidade para as coisas que a gente realmente passa, esse olhar diferenciado. Sim. Mexer mesmo com as pessoas, né? Nesse sentido, né? E tenho certeza que quem faz essa caminhada e depois vai passar nesses pontos, deve olhar de uma forma diferente, né? Sim. Esse é o objetivo, Isso, né? O objetivo de olhar tanto o nosso centro histórico com mais carinho, cuidado, né? Perceber as transformações pelas quais passamos nesse momento que estamos todos inseridos, né? Num momento histórico, né? Que a gente está fazendo história. Muito bem. E como nós estamos, né, nesse mundo, e Atibaia é tão rica em tanta coisa.
E a ideia também é que as pessoas, a partir dessas caminhadas que são feitas no centro histórico, possam olhar o seu bairro, né, a sua rua, o que tem, né, de diferente. Às vezes... como que essa construção faz parte das nossas vidas, né, diariamente, né? Sim, e a fotografia colabora muito, né, no aspecto de tentar fazer com que percebamos a riqueza do dia a dia. Às vezes é uma luz que já muda tudo no lugar, né? Às vezes é uma planta que está nascendo num cantinho que é verdade. É olhar os detalhes, né? A gente começar a perceber os detalhes por onde realmente a gente vai passando. E que nesse cotidiano tão... a nossa vida, né? Estressante, corrida, tudo no automático, a gente não para ver. Sim. Né? Com o olhar, esse olhar dessa expressão visual, esse olhar da fotografia, aquele momento que vai ser congelado naquela fotografia, né? Isso é lindo. Isso. E a ideia também, Ana, é que ao longo da caminhada, por exemplo, as pausas que vamos fazendo, é uma pausa para o olhar, para as pessoas também. Claro, é uma atividade reflexiva, mas ao mesmo tempo também que seja mais desacelerada em relação a todo esse corre-corre nosso. Isso. Uma paradinha, né? Isso. Uma paradinha para observar, para ter esse olhar atento. Isso. Eu até peço para as pessoas tragam a câmera, o celular, né? Qual seja o seu dispositivo que você possa participar, né? Fotografando. Mas ao mesmo tempo também, quem quiser vir para se exercitar, caminhar sem fotografar, porque podemos olhar e perceber esses detalhes. Sentir, né? Sentir. Que legal. Sem um equipamento em si, porque a gente já tem o maior recurso nosso, que são os nossos olhos. E com ele... tem registro maior que esse. Então. Né? Essa sensibilidade. Isso daí fica para a memória da pessoa. Né? Essa é a maior recordação que as pessoas podem ter. Sim. Deixa eu te perguntar, Aline. Às vezes as pessoas, né, têm essa curiosidade. Em relação à segurança dessas andanças, enfim, dessas caminhadas, como que é organizadinho isso? Então... por estarmos num grupo, a gente já acaba tendo uma força enquanto coletivo nessa questão da segurança, né? E aí a gente também está tendo o apoio da GCM de Atibaia, né, para amparar, né, nesses percursos que vamos fazendo. E uma coisa que eu sempre falo em todas as caminhadas, é importante esse movimento de estarmos na rua, de andarmos, caminharmos. Às vezes as pessoas pensam, puxa, ficar dentro de casa ou do seu apartamento, enfim, e já sai automaticamente no carro. Claro, precisamos dos veículos no nosso dia a dia, dos ônibus, dos transportes, sim. Mas estarmos ocupando esse espaço nas ruas, nas calçadas, também trazer um pouco mais de segurança. Parece que não, Ana, mas e é contraditório. Eu sei que as pessoas às vezes ficam relutantes em sair, mas é importante. Se tivermos mais pessoas caminhando, vamos imaginar o cenário, mais pessoas caminhando pela rua, por exemplo, nos horários que as pessoas saem dos seus trabalhos, que a gente vê, não é bonito esse movimento das pessoas caminhando? E, assim, isso pode parecer contraditório o que eu estou dizendo, mas faz parte de termos um espaço mais seguro, sairmos. É isso mesmo. Né? E aí, onde cada um leva a sua história e onde cada um vai conhecer a história também da cidade onde mora, onde nasceu, onde está habitando hoje, né? Isso. E numa forma coletiva, né? De ter realmente essa presença coletiva das pessoas, onde vão participar, vão conhecer e vão inspirar aí para novas pessoas estarem participando. Né? Então, você que está aqui nos acompanhando, que delícia, né? Esse momento com a Aline Nakamura aqui, essa caminhada fotográfica no dia 7 de junho, né, Aline? Isso. Então, você pode fazer o convite aí para as pessoas estarem presentes, onde vão se encontrar, o horário da saída. Pode olhar para aquela câmera e pode convidá-los. No dia 7 de junho, sábado, vai começar às 15 horas no Centro Cultural André Carneiro, é o ponto de encontro. Centro Cultural André Carneiro. E o ponto final
será às 17 horas, aproximadamente. 17 horas no Museu João Batista Conte. É como se a gente completasse um ciclo, porque a caminhada anterior... Isso, começou lá no museu e vamos terminar no Museu João Batista Conte. Que legal. E vai ser muito importante ter a presença de vocês. É muito proveitoso, né? Isso. É proveitoso porque, gente, faz parte da história, né? E é tão bacana quando você conhece o lugar onde você está habitando, né? Então, a energia da pessoa, junto com a energia da Aline, esse conhecimento que a Aline vai passar para as pessoas, e você também saber depois multiplicar isso para outras pessoas, né? E, como eu sempre falo, a gente tem que ser multiplicadores de coisas boas, né? Verdade, Ana. E isso é muito bom. Parabéns, Aline. Obrigada. Pelo seu projeto, pelo seu trabalho, né? Essa dimensão de inspirar tantas pessoas, de levar esse conhecimento para tantas pessoas. Continua, tá? Tá bom. Muito linda essa sua missão. É uma missão de alma. Parabéns. Obrigada. E só é possível com vocês. Que bom. Obrigado. Então, espero vocês aí junto com a gente lá nessa caminhada no dia 7 de junho, junto com a Aline Nakamura.